Você tem um filho, filha, neto ou neta, um paciente que assiste ao desenho Peppa Pig? Pois é, hoje o Universo Psi é sobre ela e a sua família de 4 porquinhos. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Universo Psi, dessa vez sobre ela, Peppa Pig, a porquinha mais famosa da atualidade. Eu imagino que se você convive com alguma criança na sua casa, ou por conta do seu trabalho, você já ouviu falar nesse desenho, ou no mínimo, já ouviu falar da Peppa Pig, que é a personagem principal desse desenho animado britânico voltado para o público infantil. E para fazer uma análise mais consistente do desenho, eu selecionei uma amostra de cada temporada e conforme eu fui assistindo esses episódios, eu fui selecionando ali alguns aspectos interessantes para quem se interessa pelo universo Psi e para quem se preocupa também em conhecer um pouco melhor o conteúdo que o seu filho, sua filha, neto, neta, sobrinho, afilhado, paciente vem assistindo. Então, se você conhece alguém que tem uma criança em casa que assiste ao desenho Peppa Pig, não deixe de compartilhar esse vídeo com essa pessoa e aproveita também para se inscrever no canal se ainda não for inscrito e para deixar o seu like. Afinal, essas são as formas que você tem de apoiar o canal e de me incentivar a continuar compartilhando conteúdos como esses. Bora para a análise então. Dados gerais sobre o desenho. O desenho possui classificação livre, tem ali por volta de 5 minutinhos de duração cada episódio. E detalhe, o desenho conta com um narrador que exerce uma função muito importante. Mas a gente já fala da narração. Primeiro, eu quero conversar com vocês sobre o que eu pude analisar sobre a família da Peppa Pig, que é uma família não de 3, mas de 4 porquinhos. Falando mais especificamente dos personagens do desenho, a gente pode dizer que ele conta com 6 personagens principais. Acho que eu te surpreendi ao incluir aí um quinto e um sexto elemento nessa família de 4 porquinhos. Mas eu já me explico. Olha só, pessoal, a gente tem um desenho que gira em torno de uma família de 4 porquinhos. A gente sabe que a personagem principal é a Peppa Pig, que dá nome à série, que é uma porquinha de 5 aninhos. A gente tem o irmãozinho da Peppa, de 18 meses, o George Pig. A gente tem o Papai Pig e a Mamãe Pig. Mas nós temos também 2 outros elementos que exercem funções muito importantes no desenho. A gente tem o narrador, que, como eu disse, tem ali uma função bem interessante e eu já vou falar sobre isso. Mas nós temos também um sexto elemento, que pode ser considerado um dos principais personagens do desenho Peppa Pig, e que, olha, é tão interessante, tão rico para uma análise, que talvez mereça um episódio do Universo Psi só para ele, ou melhor, só para ela. Estou falando da da tão famosa poça de lama. Mas, por hora, vamos nos ater aqui nesse episódio do Universo Psi sobre os 4 porquinhos e também vamos pensar um pouquinho, quero introduzir alguns elementos para a gente pensar a função que é exercida pela voz da narração. E se a gente considerar não apenas a idade da Peppa e do George como momento de constituição psíquica em que eles se encontram, a gente pode dizer que esse é um desenho mais voltado para crianças numa fase pré-edípica, para usar aí uma terminologia freudiana. Dentre outros aspectos, porque a Peppa e o George também não, claro, ele é mais novo, nenhum deles se tocou que a Mamãe Pig, além de ser uma mamãe, também é uma mulher. Do mesmo modo que eles não se tocaram que o Papai Pig, além de ser um papai, também é um homem. Se a gente reparar bem, eles são Mamãe Pig e Papai Pig, inclusive no nome, pessoal. Não é apenas a Peppa e o George que se referem a eles enquanto Papai e Mamãe Pig. As outras crianças do desenho também se referem a eles como Mamãe Pig e Papai Pig. Os outros adultos do desenho também se referem a eles enquanto Mamãe Pig e Papai Pig. E tem mais, se a gente olhar mais de perto,
o papai pig se refere à esposa como mamãe pig, assim como a mamãe pig se refere ao seu marido como papai pig. Mas uma das coisas que mais chama a atenção é o quanto o papai pig e a mamãe pig estão sempre disponíveis para os filhos, como se eles não desviassem o olhar das crianças. Mesmo nos episódios que introduzem a dimensão do trabalho, é comum, se não o que acontece sempre, o trabalho nunca ficar entre os pais e as crianças. E olha, eu não estou fazendo uma crítica nem um elogio, eu estou trazendo um ponto de análise. É claro que é importante os pais terem tempo, terem disponibilidade interna para estarem com os filhos, para brincarem, para fazerem coisas que são ali do interesse, são compatíveis com o período do desenvolvimento das crianças. Mas o que chama atenção nesse desenho é que os pais sempre estão disponíveis e sempre se interessam por aquilo que seus filhos se interessam. Aliás, são pais que aparentemente nunca perdem a paciência. Então salta aos olhos de que nem para Peppa, que é a filha mais velha, a dimensão de que o desejo dos pais aponta para um outro lugar, de que ela não é suficiente para completar os pais, não se colocou. É como se os pais não desejassem mais nada, desejassem apenas estar com os filhos. Como se eles não desejassem nem um ao outro, enquanto marido, esposa, homem, mulher, nem coisas de adultos eles se interessam por fazer. Pelo menos essas coisas de adulto não chegam a rivalizar com as coisas pelas quais a Peppa e o George se interessam. Vamos falar então da narração, que é uma narração interessante. É uma narração que, a princípio, apazigua a criança. Não apenas porque é uma narração que entra em cena descrevendo ali tudo que está se passando na historinha, ajudando a criancinha pequena a acompanhar o que está acontecendo no episódio, como também é uma narração que apazigua porque ajuda a criancinha pequena a entender, a nomear o que está sendo sentido, experienciado pelos personagens. A gente sabe que as crianças não nascem sabendo identificar os sentimentos dela. Raiva, tristeza, angústia, ciúme, inveja, felicidade. E essa é uma narração que entra em cena sempre que se coloca ali a possibilidade da criança que está do outro lado da tela não conseguir captar muito bem as emoções, os sentimentos que estão sendo ali experienciados, seja pela Peppa, pelo George, pelo papai, pela mamãe, mas principalmente pela Peppa Pig, que é a personagem principal. Então, é uma narração que protege a criança de entrar em contato com o seu não saber sobre algo. É uma narração que deixa tudo muito redondinho, a historinha muito amarradinha. O outro ponto é que essa é uma narração que aponta pouco para a diferença. Quer ver uma coisa? Em diversos episódios, entra ali como um personagem, um elemento importante da história, a poça de lama. E quando a Peppa está ali brincando na poça de lama, se divertindo, tendo um prazer ali com essa brincadeira, é comum entrar a voz do narrador dizendo algo do tipo: a Peppa ama brincar na poça de lama, o George ama pular na poça de lama, o papai Pig e a mamãe Pig também. Todo mundo ama pular na poça de lama. Quando na realidade, a gente sabe que não é todo mundo naquele universo que vai gostar de brincar na poça de lama. Inclusive, a família da Peppa é uma família de porquinhos e que tem uma outra relação com a sujeira dos filhos. Não sei se da família de coelhinhos seria exatamente assim. Então a Peppa ainda não fez uma descoberta importante, que é a seguinte: o que é prazeroso, uma brincadeira compartilhada e gratificante ali dentro do contexto familiar dela, pode não ser tão prazerosa ou não ter o mesmo lugar em outras famílias. Então, de certo modo, é como se o núcleo familiar da Peppa ainda funcionasse como o universo dela. Bom, pessoal, eu vou chegando ao fim de mais um vídeo.
Mas antes eu preciso destacar que esse vídeo não tem a pretensão de servir como indicação ou contraindicação do desenho. Isso fica a cargo de cada pai e de cada mãe decidir. Então é isso. Até a próxima!